Esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe é muito importante. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é 10º Mandamento. Não cobiçarás a casa, a propriedade de teu próximo, o gado e tudo o que lhe pertence. Então o espírito humano tem que saber assim que as referências dos 10 mandamentos, se nós tivéssemos aprendido quando criança, se fôssemos orientados assim de pequenininho sobre os 10 mandamentos, seria melhor a nossa vida, porque é um auxílio. O 10º mandamento fica bem fácil assim da gente ir observando que nós temos a facilidade de cobiçar, de interessar pelas coisas do próximo. E nós esquecemos assim que muitas vezes o que é nosso nós não zelamos, nós vamos deixando passar, não valorizamos aquilo que temos, sempre valorizamos aquilo que não temos. Então o trabalho das trevas plantou a cobiça no espírito humano. Quer dizer que nós fomos aceitando aquilo que as trevas nos falam, que é valorizando as coisas que nós não temos. E nós esquecemos que quando uma pessoa tem bens materiais, ela também é responsável perante ela em zelar por aqueles bens direito, perante os seus semelhantes, porque no caso de uma pessoa que tem uma empresa, ele é responsável por aqueles que trabalham naquela empresa e por ele mesmo. Então, quanto uma pessoa tem mais bens, mais ela é responsável perante também o Criador. E se nós observarmos, aqueles que descuidaram um pouco dos seus bens materiais, ele perde. Então, nós não teríamos que ficar cobiçando nada. Nós teríamos que observar assim, que as grandes fortunas, em poucas décadas, mudam de mão. Isso é bem importante cada um ir confirmando. A responsabilidade é cada um ir observando assim o procedimento que ele está tendo. O cuidado que nós temos que ter é sempre conosco. De todas as maneiras, nós valorizamos uma outra pessoa que tem um corpo que apresenta bonito aquele corpo. Mas nós esquecemos que aquela pessoa muitas vezes tem uma atividade física que ela possibilita movimentar aquele corpo de todas as maneiras. Então aquele corpo vai atuando dessa maneira. Mas aqueles que procuram valorizar o corpo, então em referência àquilo que ouviu e em ver também outras pessoas em relação ao corpo, o que ele está querendo é que agora ele venha a ter um corpo que se torna admirável por aquele corpo que ele está apresentando, com o culto que ele está fazendo em relação ao seu corpo. Mas todas as coisas, tínhamos que ter um trabalho de ver que antes de nós, outras pessoas já caminharam naquele caminho e como essas pessoas se encontram hoje. Então, a referência de olharmos para os lados e não cuidar de nós está em todos os sentidos, em apropriar as coisas de outras pessoas, em cultivar um corpo, porque nós vimos outra pessoa com um corpo que parece saudável e agora nós queremos também ter um corpo da mesma maneira. Nós esquecemos que o caminho é individual e que cada pessoa tem um corpo e que cada um de nós teríamos que ter a condição de respeitar aquilo que nós temos. Porque quando nós vamos descuidando de nós, também a saúde vai embora. Dedicamos um tempo a mais no nosso trabalho de sobrevivência, porque nós achamos que sim ou que não, a pessoa vai ficando sem saúde. Usamos erradamente dos bens materiais, então também ficamos sem saúde.
Toda a época da nossa existência, nós teríamos que perceber como nós somos. E de lembrar assim que é sempre numa condição individual. Na moradia, são elementos dentro daquela moradia. Aqueles chamados laços de família não existem, porque a pessoa saiu ali daquela reunião que muitas vezes não troca 5 ou 6 palavras e que muitas vezes essas palavras trocadas não tem nenhum acréscimo, não tem nenhuma importância, não tem uma significação para todos aqueles que se encontram naquela reunião de família. Numa grande escala no trabalho, a gente vai observando que é o mesmo procedimento. Então, uma pessoa ou outra pessoa trabalhou naquela empresa e ela sempre trabalhou de uma maneira assim, querendo valorizar os seus colegas. A empresa passa por uma mudança, essa pessoa é mandada embora. Não recebe nenhum comunicado daqueles que ela anteriormente julgava que estava defendendo. Numa nação é o mesmo procedimento. Então é indivíduo. Qual é o procedimento que cada indivíduo tem para assimilar todas as informações que o Criador nos possibilitou? Então o 10º mandamento, que é não cobiçar a propriedade, o gado e todos os bens do teu próximo, é justamente isso. É para que nós não tenhamos cobiça. E observando assim, a gente vai confirmando que muitas pessoas que estão acostumados a viver na sociedade, na cidade, compram uma propriedade rural e muitas vezes ela passa a ter muitos problemas que ela não sabe solucionar. Então ela julgava que seria bom ter aquela propriedade e ela não tem a tradição. Então virou um problema. Então todo um esforço que a pessoa fez na sua vida para fazer a aquisição de algo que ela julgava que seria bom. Então, o 10º mandamento é esse cuidado que a gente tem que ter. E a gente teria que ter esse procedimento para todas as coisas. Muitas vezes, apropriamos dos filhos. E depois os filhos vão embora ou os filhos percebem que nessa apropriação que os pais tiveram com eles, eles agora passam a fazer chantagem com os pais. Então, eles tornam preguiçosos e julgam naquela condição de ter direito com os bens dos pais. E os pais, para manter aquele vínculo, continuam então subornando em vez de emancipá-los. O 10º mandamento é essa possibilidade assim que cada um tem para voltar para a pátria do Espírito. E é bem importante cada um ir observando assim e lembrando que as referências dos ensinos é para a vida toda. Então, cada pessoa tem que fazer esse trabalho de ir observando o que é bom para a vida dele, individual. Porque é comum nós encontrarmos pessoas que já se encontram na fase de envelhecidos e não têm coragem de fazer o translado, de passar para a matéria fina, de fazendo o procedimento de preparação. Então, a preparação para voltar para a matéria fina. Pois se nós viemos e trouxemos de lá uma coragem, é só observar assim uma criancinha pequena, de meses ou de dias, do jeito que os adultos fazem com aquela criança, ela já entra numa condição de interagir. O jeito que a mãe brinca, o jeito que a mãe fala, ela já interage, tem essa capacidade. Depois perdemos essa capacidade. Tínhamos que ir fazendo um trabalho de maneiras que o período de nossa existência teria que ser um período que nós não interferíamos nos bens materiais de outras pessoas. Aqueles que trabalham no comércio honestamente, aqueles que trabalham nas suas funções honestamente, esses não precisam de temer, quer dizer assim, encontram-se seguros. Então, toda a época da nossa existência, nós teríamos que nos encontrarmos assim, olhando como é que nós estamos caminhando e o procedimento que nós precisamos de desenvolver para que essa coragem que trouxemos
ser ampliada. Isso evidentemente assim, em direção à luz, porque quando a pessoa estuda o livro na luz da verdade, ela vai tendo uma capacidade de observar-se. Tem muitos ensinos importantes assim que nós esquecemos, que aquele que muito fala, pouco sabe. Tem outro ensino bem importante assim, que o silêncio é de ouro, o falar é de prata. Nós não atentamos para isso. Nós temos a facilidade de querer ficar em pauta, de querer subir no palanque, como se estivéssemos assim, para nos tornarmos importantes. Com isso nós vamos esquecendo de nós. E a vida é essa condição bem importante. Na família, quando percebemos, o irmão já mudou de localidade, o outro já arrumou um outro destino. No trabalho, aquele que quis defender os colegas foi substituído. E aqueles que pediram demissão ou que foram promovidos, muitas vezes não voltam naquela sessão. Então, quer dizer assim, é indivíduo. E a gente vai confirmando assim na vida dos nossos avós, dos nossos pais, que na velhice também ficaram sós. Quer dizer assim, qual é o procedimento que a gente está fazendo para toda a época da nossa vida vivermos em sociedade? Ter um peso no relacionamento que temos, um peso de consideração, de sermos considerados, de apresentar sempre uma solução quando possível e de observarmos como é que estamos caminhando. Cada um tem que lembrar assim, que hoje nós temos um berço, uma acomodação no nosso ambiente de trabalho, na nossa moradia, com as nossas vestes. Esse trabalho foi feito numa época anterior. Eu precisava de ter uma veste, e então eu fui procurar onde tinha aquela veste para que eu pudesse comprar. Eu precisava de um outro item, eu então procurei onde tem aquele item e fiz a aquisição. Hoje eu tenho aquilo que eu plantei numa época anterior. E aquilo que eu vou ter na matéria fina é o que eu estou plantando hoje. A minha vida não é construída agora. No caso daqueles bens, fica bem fácil assim, a pessoa muitas vezes não comprou por impulso, ela já precisava daquilo que foi comprado. Então, anteriormente, foi desenvolvendo uma condição para ter aquilo. Mas numa grande escala, a gente vai observando que nós hoje temos aquilo que fizemos de épocas anteriores, tanto na matéria grosseira como na matéria fina. E é bem importante assim, porque tem as transformações, é uma condição bem importante a pessoa ir confirmando. É só observar que as transformações têm acontecido. Para irmos para lugares que nos possibilita continuarmos evoluindo, a pessoa tem que fazer o plantio. Então o plantio anterior possibilitou a época que ela se encontra. Não é somente de uma existência anterior, de várias existências. E da época seguinte, nós temos que continuar fazendo um plantio coerente. O jeito que nós estamos pensando, o jeito que nós vivemos, a maneira que nos possibilita uma paz. Porque, independente de qualquer pessoa, ela pode observar assim, que nós acordamos de manhã com uma cena que vimos, uma informação que vimos no período anterior. Mas muitas vezes já tem muito tempo que aquilo foi visto ou que aquilo foi ouvido. Então nós acordamos já pensando naquilo. O procedimento para termos colheitas melhores, aquela maneira que existe de cultivar os pensamentos nobres, pensamentos polidos, coerentes, e também uma coisa bem importante assim, que dificilmente nós desejamos o bem para o nosso próximo. Nós só estamos querendo. Toda época nós julgamos com direitos, sempre temos direitos. Cada pessoa tem que lembrar assim, para ter uma velhice em paz, para ter uma colheita boa, depois que largar o corpo de matéria grosseira, o que a pessoa está plantando? Como é que ela está dedicando o tempo dela com a sua maneira de sentir, de pensar e os seus atos? Então,
O 10º mandamento é esta condição, que nós hoje temos aquilo que plantamos numa época anterior. O jeito dos nossos pais, o jeito que nós tivemos a moradia, o jeito que temos a moradia. E que numa época seguinte, o que nós vamos ter? Nós vemos quando tem um filho que ele sempre tem direitos. Muitas vezes os pais que são coerentes falam que ele precisa de caminhar com suas próprias pernas. Já foi limitando esse filho. Até então ele apresentava como se tivesse direitos e agora os pais estão falando que ele precisa de caminhar com suas próprias pernas. Quer dizer que o jeito que ele manifestou na moradia, os pais estão convidando para que ele vá embora daquela moradia. Então ele teve o alojamento, não valorizou, no tempo seguinte ele está perdendo o alojamento. O 10º mandamento vai nos possibilitando assim, que nós tenhamos a capacidade de ver como nós éramos, como nós somos e como nós pretendemos nos tornarmos. A finalidade. Então a finalidade que um espírito humano tem que ter é conhecer as leis que o Criador instituiu. Porque se nós tivéssemos tido a orientação dos 10 mandamentos, especialmente do 10º mandamento, nós veríamos assim que a nossa vida seria melhor. Porque nós aprenderíamos a cuidar de nós, da nossa vida. E nós veríamos assim que teríamos que ver aquilo que estamos pretendendo ter e aqueles que já tiveram o procedimento que eles estão tendo para manter. E é bem interessante, porque é comum as pessoas não falarem a verdade. Mas nós temos a capacidade de ouvir a entonação que está acompanhando a intenção. Muitas vezes a pessoa fala e aquilo que ela está falando, a intenção dela é outra. Então aquele que tem a capacidade de fazer esse trabalho com ele, de pesquisar aquilo que ele julga que seria bom para a sua vida, ele não tem perigo de ficar enganado, porque ele tem a capacidade de ver a intenção daquele que está respondendo as perguntas. E nós tínhamos que ter também uma condição bem importante assim, valorizar aquilo que temos, usar bem aquilo que temos. Fica bem fácil assim, porque não tem injustiça. Então, quando uma pessoa está fazendo um trabalho de beneficiar uma comunidade ou outras pessoas, pode observar que normalmente esse benefício é imediato e a colheita é imediata. Só que não tem plantio, não tem sequência de plantio. Tudo aquilo que está sendo feito não vai ter continuidade. Então, aquele ensino bem importante assim, que não é para dar o peixe, é para ensinar a pescar. Quer dizer assim, que nós tínhamos que desenvolver uma maneira de ter a colaboração possibilitando um plantio. Quando possibilita um plantio, aquele que possibilitou, ele é lembrado sempre por ele ter possibilitado o plantio. Mas aquele que só dá o pão, então ele também não é valorizado. Isso fica bem fácil assim da gente ir confirmando nas festas tradicionais, como o final de ano, que sempre possibilita o pão para aqueles dias. Mas não ensinaram a fazer um plantio, não ensinaram a ter o sistema de fazer a pescaria. Esse trabalho, quando a pessoa larga o corpo de matéria grosseira e que vai para a matéria fina, não tem nada para ele ter a colheita na matéria fina. Fez um trabalho para ser visto. Isso é físico, isso é verdadeiro. Nós temos que lembrarmos assim, que nós vamos para a matéria fina. E é bem importante assim, porque quando uma pessoa trabalha com aqueles que estão próximos a largar o corpo de matéria grosseira, muitos apresentam uma satisfação da fase seguinte que está apresentando, mas muitos outros apresentam um medo de passar para a fase seguinte. Quer dizer que se apresenta um medo, os ensinos que o Criador instituiu não tem dentro da pessoa a base sólida. Ele não firmou dentro dele aquelas informações. Então ele não se encontra seguro.
a colheita que ele vai fazer na matéria fina, para onde ele vai. Porque na matéria grosseira nós convivemos com todos. Então cabe a cada um fazer uma diferença de como todos verbalizam. Porque a única coisa que nós não podemos mudar e que não temos a capacidade de mudar é o tom que acompanha a nossa voz, aquilo que nós sentimos, a intenção que nós estamos tendo, tanto num gesto de carinho como num gesto violento. O movimento que foi feito é o mesmo, o levantar o braço, o mexer com a mão, a intenção que fez com que tivesse aquele movimento. Com o movimento de carinho, a pessoa que recebeu esse movimento, ela fica feliz. Com o movimento que não é de carinho, aquele que recebeu fica violento. Temos a capacidade de fazer a diferença para a nossa vida. Então, o que Lúcifer semeou dentro de cada espírito humano e que cada espírito humano aceitou foi a cobiça. Mas nenhum faz o trabalho de ver se aquilo que ele está cobiçando, se ele já tem. Muitas vezes ele já tem, agora ele está cobiçando do outro. Então nós temos que ter uma condição bem importante de simplicidade, que anda junto com a humildade, que não está relacionado à condição financeira, para a pessoa ver o procedimento que ela está tendo e como ela apresenta-se. Então nesse procedimento a pessoa tem que ponderar. E nós temos que observarmos assim, que muitas vezes aquilo que nós estamos olhando do outro não tem serventia para nós. Isso é físico, isso é verdadeiro. Não tem um benefício para a nossa existência. É do outro. Uma veste, ou uma joia, ou um outro bem imóvel, ou um imóvel. Não teríamos a capacidade para administrar aquilo. Essa naturalidade assim, de voltarmos para dentro de nós, de observar o procedimento que temos, qual é a maneira que precisamos de continuar tendo, essa mobilidade na vida. Então o 10º mandamento nos possibilita assim. Primeiro a pessoa tem que conhecer o livro Na Luz da Verdade, para ela ter uma condição de parar um pouco. Cada espírito humano é responsável por ele mesmo. Então não tem uma justificativa de achar que seria diferente. Achar que seríamos diferentes, nós temos que mudar o sistema que nós plantamos. Para ter uma colheita melhor, a pessoa tem que lembrar que ela tem que melhorar o sistema de plantio. E o sistema de plantio está sempre relacionado ao jeito que nós pensamos, ao jeito que nós sentimos e como nós comportamos os nossos atos. Então a paz interna que nós precisamos de ter para ver como é que nós estamos caminhando e como nós vamos continuar caminhando é um sistema de resguardo que precisaríamos de lembrar assim que a vida é individual, que as referências da vida individual é bem importante assim, da criança pequena, dos amiguinhos que ela tem naquele ambiente de ensino. Depois ela muda de ambiente de ensino, dificilmente relaciona com uma daquelas crianças do ambiente anterior e muitos outros que fizeram cursos, dificilmente se mantém num relacionamento. Então a vida é sempre assim. A preparação para a nossa fase seguinte não é na velhice. Nós tínhamos que ter um costume dentro de nós de ter comportamento bom, de cuidar da nossa vida, de sermos zelosos conosco mesmo. Então, essa preparação é toda a época da nossa existência. Uma senhora já envelhecida e tem filhos já velhos também, ela fala assim que o jeito que ela formou, o jeito que eu orientei, hoje são qualificados. Quer dizer que uma qualificação é a vida toda, mas junto com essa qualificação tem também aquela condição bem importante assim, na vida, apresenta os espertos e apresenta também aqueles que têm um ardil, que nós damos o nome que são inteligentes. Então esses que apresentam como espertos fazem as maldades
as apropriações de coisas que não são deles, mas eles não sabem uma maneira de burlar as leis. Aquele que é chamado inteligente faz as manifestações e ele sabe burlar as leis. Então os seres humanos já fazem uma diferença assim. Já respeita aquele inteligente, mas quando ele apresenta assim, ele apresenta como honesto, porque ainda não foi chamado para nenhum tribunal. Então aquela aparência, essa é a diferença que nós temos que fazer conosco, de ir observando o jeito que nós somos e o jeito que nós recebemos as informações de uma ou de outra pessoa. Então cada um de nós que é enganado, ele não trabalhou dentro dele percebendo, porque a criança em formação, naquele ambiente de ensino, eles sabem como os professores estão irradiando. Então dentro da moradia, as irradiações que estão apresentando. O morador daquela moradia, conforme os pais se encontram, eles têm um comportamento diferente. Quando a mãe apresenta ali naquela condição de encontrar-se como brava, sempre damos o nome assim, né, que apresenta como brava naquele dia, aqueles daquela moradia não traz nenhum problema. Quando a mãe apresenta uma leveza, aqueles daquela moradia precisam de serem ordenados para que façam as funções. Quer dizer assim, se anteriormente nós tínhamos a capacidade, agora nós perdemos a capacidade, então temos que voltar a usar aquilo que já tínhamos e usar de uma maneira para a vida, no ambiente de trabalho, com quem relacionamos, ver aquela condição bem importante daquilo que vai ser bom para a minha vida. Então o 10º mandamento é essa condição bem importante assim, que nós não podemos cobiçar nem apropriar. No caso da apropriação, a gente pode lembrar assim, no período de criança, quem já morou num bairro mais afastado, mais naturalmente um pouco, tinha muitos cachorros na rua e muitas vezes o portão da moradia ficava aberto. Aqueles cachorros passavam pela rua, muitas vezes paravam diante do portão aberto e não entravam. Quer dizer assim, que naquela moradia tinha uma condição bem importante de ter uma irradiação. Hoje, as moradias, os portões ficam fechados. Então cabe a nós desenvolver esta capacidade de irradiarmos para que nós não tenhamos aquela condição de sermos pegos de surpresa. Com a transformação universal que vem acontecendo no reino do milênio, somente aqueles que conhecem as leis que o Criador instituiu e que procuram viver de acordo com essas leis é que terão lugar. Aqueles que apresentam satisfeito com a sua vida, respeitando a vida que tem no momento, porque ele plantou numa época anterior de muitas existências anteriores para ele encontrar-se nessa condição, na matéria grosseira e na matéria fina. Esse tem que encontrar-se satisfeito e observando o procedimento que ele precisa de ter para que ele tenha uma elevação dentro dele e ele possa conviver melhor com o grau em que ele se encontra. Esse terá a possibilidade de sobreviver no reino do milênio. Mas os que não respeitam os mandamentos, especialmente os 10 mandamentos, esse não terá lugar para ele. Então, na matéria fina, quando ele largar o corpo de matéria grosseira, o lugar que ele vai para a matéria fina é o lugar que ele plantou. Então, voltarmos para a pátria do Espírito, a pessoa tem que conhecer os 10 mandamentos e procurar trazer esses ensinos para a sua vida diária.